Boa tarde, estamos iniciando as sessões da segunda turma, quarta Câmara, primeira sessão do dia 16 de junho, período da tarde. Vamos dar prosseguimento à nossa pauta. O próximo item submetido a julgamento é o item 83, relatoria do conselheiro Leonardo Luiz Pagano. O contribuinte é Cetramac, locadora de equipamentos. Não vai haver sustentação oral, Pagano, e então você, por favor, faz o relatório e já vai em seguida para o voto. Ok? Já está disponível na base para todos, só apenas confirmem se vocês têm acesso ao voto. O recurso voluntário interposto face ao acordo proferido pela DRJ, que decidiu manter o auto de infração que exige crédito CSL do ano calendário de 1999 e os 3 primeiros trimestres de 2000, que não foi reconhecido e compensado devido ao decurso do prazo de 5 anos de PIS, conforme despacho decisório de folha 20. Tá? Conforme se verifica nos autos, tendo em vista o entendimento emanado pela Coordenação Geral de Tributação, de que os pedidos de compensação não constituem confissão de dívida em instrumento hábil à exigência de débitos indevidamente compensados, a fiscalização formalizou o crédito tributário correspondente aos valores informados no pedido de compensação protocolado em 20 de 11 de 2000, as folhas 7, cujo pedido de restituição vinculado foi indeferido pela DRF jurisdicionante, ou seja, no processo administrativo de final 2072. Segundo o Comprote, esse processo já está arquivado, tá? Nos termos do despacho decisório de folha 20. Então, ou seja, esse processo aqui ele é uma infração que exige o crédito de CSL, né? Que não foi reconhecido e não foi compensado naquele outro processo, que é esse de final 2072, tá? Conforme o despacho decisório proferido naqueles autos, que está anexado a esse processo, as folhas 20. Conforme a decisão proferida pelo Serviço de Tributação, a CESIT, santificada em 12 de 5 de 2003, não procederão os pedidos de restituição efetuados após 5 anos da data do pagamento, uma vez que referido direito já foi atingido pelo Instituto da Decadência. Desta forma, foi lançado por meio da infração o montante de 44 mil relativo a CSL devido que não foi compensada no pedido de restituição e compensação objeto do processo final 2072. A recorrente ofereceu impugnação, alegando que não ocorreu a decadência, eis que deve ser aplicado no prazo de 10 anos, ou seja, até o 5+5, requer a suspensão da inscrição no CADIM e a dívida ativa até a decisão administrativa final do pedido de restituição do PIS, que seja proferida nos autos do processo de final 2072. Em seguida, foi proferido o acordo, mantendo o auto que exige o crédito CSL nos termos do despacho decisório proferido no outro processo de 2072. Resumidamente, esse é o relatório. Há necessidade de algum complemento, nova informação, ou repetir o relatório? Eu não acredito, Pagano, que você no voto vai fazer referência novamente a todos esses fatos aí, então acho que pode prosseguir. Só uma dúvida aqui. É porque no negócio da pauta está constando resolução. É um retorno de resolução? Não. Está constando isso realmente, mas isso eu não sei o que significa. Pode ser que tenha sido um erro. Você que fez. Ok, não. Você que é o relator original do processo, Pagano? Sou o relator original do processo. E você está lembrado de alguma coisa a respeito de resolução? Eu também vi isso daqui. De resolução. E aí, quando eu vi o relatório, eu falei, vai falar da resolução. É uma resolução, por gentileza, quem tiver com o processo aberto aí, tenta checar esse acordo aí, ou então entra lá no CARF e vê se... Mas eu sei o que aconteceu, presidente. Sim, qual é? O processo de baixo da Chevron, ele é resolução. Não é Chevron, aqui eu estou falando de Cetramac. Então, mas foi um erro erro de digitação na minha planilha ou um erro de digitação do pessoal que fez a planilha, porque a resolução que está aqui é do processo de baixo. Ah, tá certo. Ok, então, aqui não tem resolução nenhuma, é isso? Não. Então tá bom, então prossegue, depois eu vejo lá com o apoio do CARF o que aconteceu. Olha lá, seu microfone está desligado, mano. Obrigado, a gente tem que se acostumar. Tem uma resolução, sim, o Pagano, para acostar aqui, ó, a conclusão final, uma resolução de junho mesmo, tá? É verdade. Para acostar o outro processo, aquele final 72,
É verdade. É verdade. Eu acho que deve ter usado... É uma resolução nossa, inclusive. Uma resolução lá no julgamento do ano passado, de junho de 2019. Exatamente. Para acostar aquele processo de 2000, final 72. Exatamente. Exatamente. É que eu estou com os dois processos abertos aqui e acabei confundindo. Mas exatamente, foi a resolução para acostar o processo porque nós tínhamos dúvida em relação à decisão final do processo 2072. Certo? Exatamente isso. E foi para acostar o quê? O despacho decisório proferido naquele outro processo também. Que era para comprovar se foi só pela decadência. Uhum. Correto? Pode dar sequência? Só um minutinho, Pagano. Na verdade, o processo da Chevron, que é o próximo da pauta, também tem uma resolução. Tem. É por isso que eu confundi. Sim, mas na verdade esse também tem. Então, começa do começo. Aqui você está analisando após uma resolução, é isso? Isso. É uma resolução que foi nossa mesmo, tá? Ela não tem caráter de análise de crédito nem de mérito. É uma resolução que foi dada por nós apenas para juntar o processo de processo. Perfeito. Okay. Já está entendido. Estava das festas para analisar, entendeu? Perfeito. Vai em frente, está entendido. Só uma sugestão, Pagano. Aí depois só precisa complementar no relatório. Tá ok. Né? Tá bom. Pode ir, Pagano. Vamos lá. A recorrente pleiteou em 20 de 11 de 2000 a restituição de valores relativos a pagamento a maior de PIS do período de 2 de 90 até 1995, sendo que foi proferido despacho decisório nos autos do processo 2072, em 2/3 de 2001, negando o direito creditório devido ao decurso do prazo decadencial de 5 anos para pleitear a restituição do crédito PIS. Posteriormente foi lavrado o auto de infração que se encontra em trâmite nos autos do processo em epígrafe, exigindo um montante de 44 mil relativo ao débito de CSL do ano calendário 99 e os 3 primeiros trimestres de 2000, que esse aqui era o débito que ela quis compensar e não conseguiu, né? E aí foi lançado em auto, que não foi pago, compensado com o crédito PIS que a recorrente tinha requerido a restituição nos autos do processo 2072. Sendo assim, o tema principal da lei consiste em analisar a decisão do pedido de restituição e reconhecimento de direito creditório feito nos autos do processo 2072 para verificar a procedência do auto de infração analisado nos autos do processo em epígrafe que exige o débito de CSL do ano calendário 2009 e os 3 primeiros trimestres de 2000. Entretanto, como não constava nos presentes autos cópia do VA-Corda proferido pela DRJ no processo final 2072, ou a cópia integral do referido processo, esta colenda turma entendeu que restou prejudicado o julgamento de recurso voluntário interposto nesse processo em epígrafe e decidiu converter o julgamento em diligência para que fosse acostada aos autos cópia do outro processo ou do VA-Corda proferido naqueles autos. Em seguida, foi juntada ao processo em epígrafe cópia dos autos do processo final 2072, onde consta a decisão definitiva declarando a decadência do direito da contribuinte pedir restituição do crédito. Sendo assim, tendo em vista a decisão definitiva proferida no outro processo, que negou o pedido de restituição do crédito, permanecendo o débito de CSL em aberto, não resta alternativa senão manter o auto de infração objeto desse processo em epígrafe. Pela conclusão, eu voto e reconheço o recurso e nego o provimento. Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O crédito de PIS, o pedido de restituição do crédito de PIS foi declarado eles falam decadência, para alguns prescrição. Tudo bem, a gente não está nessa discussão aqui. Okay. O débito que ia ser compensado com esse crédito, que não foi reconhecido devido à decadência, pela impossibilidade do pedido de restituição, foi cobrado nesse auto de infração, que é o débito de CSL, tá? De 99 e 2000, né? O final de 99 e o ano de 2000. Esse débito está sendo mantido. Por quê? Porque, primeiro, que não tem uma explicação, segundo, a recorrente não recorreu explicitamente desse débito, e terceiro, porque o crédito que foi negado no outro processo de PIS, já o processo que, teoricamente, poderia se discutir a decadência, né, sobre o pedido de restituição, ou a prescrição sobre o pedido de restituição, aquele processo já está arquivado, ou seja, já terminou. Então, eu não vejo como nós discutimos a decadência neste processo, e sim no outro apenas, tá? E como aqui ficou só para a cobrança do débito, eu não vejo outra alternativa senão manter.
É meu voto. Leonardo, essa cobrança também não decaiu? Aí não prescreveu essa cobrança? Não. Não, porque ela é feita automaticamente daquele processo, entendeu? Uhum. O processo originário era uma compensação, quer dizer, esse 72 é o que mataria o crédito, o suposto crédito que mataria o débito desse aqui, é isso? Exatamente. Ah, tá. E aí, como eles declararam lá que esse crédito decaiu, consequentemente, aqui acabaria mantendo o crédito. Por isso que você está aplicando como se fosse um reflexo, vamos dizer assim. Na verdade, esse crédito é um reflexo. Para quem não lembra, quando a gente pediu a diligência, a discussão principal foi essa, se nós conseguiríamos aplicar a decadência aqui ou não, né? E aí a discussão também era se naquele outro processo já tinha sido arquivado, né? Ou se ainda ele estava ativo, digamos assim. E aí sim a discussão da decadência podia ser travada naquele outro processo. Porque quando a gente analisa a gente analisa a decadência do pedido de restituição. Decadência ou prescrição, tá? Aí para quem quiser. Mas a gente analisa a prescrição do pedido de restituição. E aí a gente aplica aquela súmula do 5+5, né? O entendimento do STF, do STJ, que aplicaria o 5+5 e não teria prescrito o direito de restituição do crédito. Só que é por crédito. Aqui a gente está discutindo a cobrança do débito que não foi compensado, porque o crédito tinha sido declarado decaído, né, no outro processo. Não, entendi. E aí eu vi que o pedido de restituição, o pedido de compensação foi de 2000 e o despacho é de 2001, então, de fato... Não tem problema. Aqui nesse processo eu não analisei eu não, como chama, não constatei a decadência, entendeu? Porque não foi atingido. Certo. E aqui ele falaria de decadência. Ok. Que aí seria a decadência do direito de lançar, né? O que interessa é saber se o crédito existiu ou não. Como lá no outro processo o crédito foi julgado que ele não tinha direito ao crédito, então, consequentemente, aqui vai ser negar provimento. Foi esse o meu raciocínio. Alguém quer falar? Alguém mais? Vamos voltar então. Marco. Acompanhe com o relator. Evandro. Evandro. Liga o microfone. Acompanho com o relator. Júnior. Com o relator. Murilo. Acompanho o relator. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho o relator. Também, por unanimidade, então, negado o provimento. Julgamento encerrado. Continuando, agora esse item 84, também a relatoria do conselheiro Pagano, ele tem sustentação oral. Então, eu vou pedir ao Pagano que faça um breve relato e depois peço ao Marco Rogério, que está auxiliando nesse aspecto, que disponibilize o vídeo com a manifestação do patrono, Dr. Marcelo Rocha, que representa o contribuinte. Então, o Pagano começa o seu relato e antes do voto vamos ouvir o vídeo em silêncio, com os microfones devidamente desligados. Ok? Pode começar o relato. Relatório, tá? Retorno da diligência. Trata-se de julgamento de recurso voluntário interposto ao acordo da DRJ que julgou improcedente a manifestação de conformidade. O despacho decisório não reconheceu o crédito relativo ao pagamento indevido ao maior da estimativa de CSL e não homologou a compensação requerida por entender que existia um ou mais pagamentos de débitos da própria recorrente com o mesmo crédito, não restando saldo para compensar nesta perda-comp. Após o oferecimento da manifestação de conformidade, a DRJ decidiu que não era possível se certificar da certeza e liquidez do crédito devido à divergência existente entre a DRPJ e a DCTF retificadora. Basicamente, a DRJ entendeu que a diferença existente entre a DRPJ 2004 e a DCTF impede o reconhecimento do crédito, eis que a recorrente não conseguiu comprovar que o alegado erro no preenchimento da DCTF retificadora, com inscrição contábil e fiscal. Também entendeu a DRJ que não consta na DRPJ 2004 a apuração do débito de estimativa de dezembro de 2003, impossibilitando que se certifique a certeza e liquidez do crédito. Assim, decidiu não reconhecer o crédito e não homologar a compensação. Em seguida, a recorrente depôs recurso voluntário, repisando as mesmas alegações da manifestação de inconformidade, alegando que no ano de 2003 não tinha imposto a pagar e que tinha acumulado saldo negativo de CSL, conforme a DRPJ 2004, acostando aos autos o livro diário e o livro razão, onde indica o débito da estimativa de dezembro de 2003, escriturado em janeiro de 2004. Ou seja,
A matéria a ser discutida no processo é relativa à divergência entre a DIPJ, em 2004, entregue 29 de 6 de 2004, com a DCTEP retificadora, entregue 27 de 3 de 2007, onde a recorrente alega que se equivocou ao manter a escrituração do débito da estimativa de CSL relativa a dezembro de 2003, no importe de 81.933,35, que acabou gerando um pagamento indevido barra maior feito por meio do DARF, recolhido em 31 de 2004. Sequência processual. Após o oferecimento da manifestação de conformidade, a DRJ decidiu negar provimento e não reconhecer o crédito de pagamento devido a maior da estimativa CSL. Em seguida, após ter sido pautada, esta colenda da turma ordinária decidiu converter o julgamento de diligência nos seguintes termos. Precisa fazer a leitura melhor, né, presidente, para deixar claro, né, que vai ter sustentação. Faz um resumo só dos quesitos, na verdade, né? Você deve ter sido baixado em diligência, deve ter tido quesitos, é isso? É que tem uma explicação aqui, então vai, pelo voto da EDELI, que talvez seja um pouco melhor eu ler, tá? Então leia. Trata-se aqui de compensação de pagamento indevido de estimativa CSL referente a dezembro de 2003, não homologada porque o recolhimento estava integralmente vinculado a débito declarado em DCTE. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo indicou os recolhimentos promovidos ao longo do ano calendário 2003, no total de 839 mil aproximadamente, e apresentou retificadora de DCTF transmitido em 27 de 3 de 2007, bem como do IPJ original, na qual a estimativa apurada em dezembro de 2003 seria inferior àqueles recolhimentos. A autoridade julgadora de primeira instância, apesar de constatar que o saldo negativo do ano calendário 2003 não havia sido objeto de compensação em outras ICOMPs, julgou improcedente a manifestação de conformidade porque a DCTF retificadora não havia desvinculado o débito de pagamento tido por indevido, bem como porque não apresentou elementos de escrituração provando o indébito. Em recurso voluntário, a contribuinte se empenhou em juntar elementos de sua escrituração que comprovavam o recolhimento tido por indevido, bem como demonstrativo com ajustes ao lucro líquido que resultaram na base tributária do período e na consequente apuração de CSL inferior aos recolhimentos até então efetuados. Contudo, o demonstrativo reproduzido à folha 82 parte do resultado do exercício no valor de 12.549.000 aproximadamente, confirmado na demonstração do resultado do exercício à folha 112, mas submete-se a adições e exclusões não especificadas, além de compensação de bases negativas anteriores que resultaram em base tributável de 9.284.000 aproximadamente. Assim, necessário se faz que o presente julgamento seja convertido em diligência para que a autoridade fiscal verifique junto à escrituração do direito passivo a procedência dos ajustes promovidos no lucro líquido para reduzi-lo a 9.284.000 ao final do ano calendário 2003. Ao final dos trabalhos, a autoridade fiscal deve produzir relatórios circunstanciados, escrevendo as suas análises e conclusões daí resultantes, dele cientificando a interessada, com a reabertura para 30 dias para complementação de suas razões. Agora sou eu, fechando aspas, agora sou eu falando. A contínua autoridade fiscal se manifestou sobre a diligência de forma favorável ao contribuinte, reconhecendo o crédito no importe de 81.933,35 centavos, que é o total que a recorrente requer nessa compensação, tá, de crédito. Basicamente, esse é o resumo do relatório. Para baixo eu vou fazer o relatório, mas eu acho que não há necessidade de maior leitura. Os colegas preferem que eu acrescente, repita. Não, eu acho, Fabiano, eu acho que está bem claro aí, vai haver sustentação oral. Se houver necessidade, você volta no voto, você volta ao assunto. Tá? Vamos assistir agora a sustentação oral e em silêncio com o microfone devidamente desligado. Marco, por favor. Ok. Desliga. Compartilhando, pessoal. Olá, senhoras e senhores conselheiros. O meu nome é Marcelo Rocha e eu sou o patrono responsável pela sustentação oral do item 84 da pauta de julgamentos. Espero que todos os senhores estejam bem, assim como seus familiares e pessoas queridas, e que todos estejam adotando as principais medidas de segurança para que nós possamos, em breve, retomar as atividades presenciais de julgamento lá no Conselho. Quero aproveitar também para cumprimentar a gestão do CARF, principalmente pela iniciativa de retomar, ainda que não presencialmente, mas de forma virtual, as sessões de julgamento dos processos administrativos. Essa, com certeza, é uma medida que dialoga com o contraditório, com a ampla defesa e com a celeridade processual, especialmente no momento em que
a função distributiva da renda e, por consequência disso, a função arrecadatória, assumem uma importância sem precedentes para a nossa sociedade. Eu vou me permitir aqui, senhor presidente, ser absolutamente sucinto na minha exposição, tendo em vista principalmente que esse caso é um retorno de diligência. E um retorno de diligência já, inclusive, com um parecer favorável da própria autoridade administrativa que promoveu a glosa do crédito originalmente. Por ser um retorno de diligência, nós já temos o conhecimento de que, desde a resolução 1402-000-806, o conselheiro relator, Dr. Leonardo Pagano, ele foi muito preciso na indicação dos fatos e de todas as provas que foram carreadas nas defesas administrativas do sujeito passivo para comprovar o crédito que está em litígio aqui nesse processo. Portanto, nós não vamos fazer nenhum relato complementar, nós simplesmente vamos destacar os principais pontos que foram trazidos nas defesas administrativas. Então, vamos lá. Aqui é um caso de compensação, senhor presidente, de um pagamento indevido da estimativa mensal de CSL do ano de 2003, do mês de dezembro. E, curiosamente, o despacho decisório, ele não veio na mesma linha de outros despachos decisórios que eram proferidos nessa época, com fundamento na IN 600 e na IN 900, no sentido de que não se poderia fazer a compensação de um pagamento indevido de estimativa mensal, de que se deveria esperar o encerramento do ano calendário para que, se fosse o caso, esse tipo de crédito fosse utilizado na forma de saldo negativo, e não como pagamento indevido devidamente selicado. Então, o despacho decisório diz o seguinte: a partir das características informadas pelo contribuinte, foram localizados um ou mais pagamentos, que são devidamente informados no despacho decisório, porém que já estão totalmente alocados a débitos informados pelo próprio sujeito passivo, de modo que não restou crédito disponível para compensação. Quando o contribuinte toma conhecimento do despacho decisório, ele nota que, na verdade, incorreu em um erro no preenchimento da declaração de compensação. Ou seja, o crédito que deveria ser informado na forma de saldo negativo foi informado, na verdade, como pagamento indevido ou maior. E isso foi o que gerou o despacho decisório eletrônico diante do não cruzamento das informações eletrônicas. Então, senhores conselheiros, em sede de manifestação de conformidade e, posteriormente, em sede de recurso voluntário, o contribuinte procurou trazer aos autos, com boa vontade, elementos necessários à comprovação do seu direito creditório e também do cometimento de um erro no preenchimento da declaração de compensação. E aí, quando o processo foi apregoado pela primeira vez, quando foi proferida a resolução 402-000-806, o colegiado entendeu que, mesmo diante da boa vontade do contribuinte, não estaria 100% comprovado o direito creditório. O colegiado entendeu que deveria ser apresentado o livro de apuração do lucro real e da CSL para que se pudesse comprovar efetivamente a base de cálculo da CSL do período para ver se efetivamente todos os pagamentos que foram realizados ao longo do ano superavam o débito efetivamente apurado. Então o processo foi baixado em diligência e a autoridade fiscal, ao final do procedimento, proferiu uma informação no sentido de reconhecer justamente a legitimidade do direito creditório, ainda que o contribuinte tenha originalmente incorrido em erro na indicação do tipo de crédito. Ou seja, a fiscalização apura novamente a base de cálculo da CSL e constata que, na verdade, o contribuinte teria direito a um saldo negativo em valor proporcional àquilo que foi originalmente pleiteado na forma de pagamento indevido. E, por isso, a fiscalização entende que o contribuinte tem razão em todo o seu arrazoado, em todas as suas defesas administrativas, e recomenda que seja reconhecido o direito creditório para que sejam também homologadas as compensações. Em conclusão, senhor presidente, tendo em vista tudo o que foi exposto e comprovado durante o curso desse processo, e sobretudo considerando que a própria autoridade fiscal, em diligência, reconheceu a improcedência da glosa do crédito compensado, o que se requer aqui é o provimento do recurso voluntário do sujeito passivo, com a consequente homologação da declaração de compensação controlada nesse processo e a extinção do crédito compensado nos termos justamente do artigo 156, inciso 2 do Código Tributário Nacional. Eu encerro por aqui, agradeço a atenção dos senhores e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado.
Muito bem, nós ouvimos. Obrigado, Marco, por ter feito o trabalho de disponibilização do vídeo. Todos ouviram, Marco, de forma correta aí as ponderações do patrono, sem nenhum problema? Ok. Então, Pagano, pode ir ao voto. O recurso voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Corte Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei. Portanto, dele tomo conhecimento. Segundo o despacho decisório proferido nos autos do processo em epígrafe, o crédito que a recorrente pretende compensar não foi homologado devido ao fato de ter sido localizado um ou mais pagamentos relacionados ao DARF discriminado no Perdicomp, mas integralmente utilizados para a quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para satisfazer a presente compensação. Em manifestação de conformidade, o sujeito passivo indicou os recolhimentos promovidos ao longo do ano calendário 2003, no total de 839 mil, aproximadamente, e apresentou retificadora de CTF transmitida em 27 de 3 de 2007, bem como do IPJ original, na qual a estimativa apurada em dezembro de 2003 seria inferior àqueles recolhimentos. A autoridade julgadora de primeira instância, apesar de constatar que o saldo negativo do ano calendário 2003 não havia sido objeto de compensação em outras ICOMPs, julgou improcedente a manifestação de conformidade, porque a DCTF retificadora não havia desvinculado o débito do pagamento tido por indevido, bem como porque não apresentava os elementos de escrituração aprovando o indébito. Após o oferecimento da manifestação de conformidade, foi proferido o acórdão negando o provimento ao Perdicomp, pois foi encontrada divergência entre a DIPJ e a DCTF retificadora, a qual a recorrente alega que se equivocou ao manter a escrituração do débito da estimativa de CSL relativa a dezembro de 2003 no importe de 81.933, que acabou gerando um pagamento indevido barra maior feito por meio do DARF recolhido em 30 de 1 de 2004. Segundo o acórdão, não foi possível verificar a certeza de liquidez do direito do crédito devido à falta de documentos relativos à escrituração contábil fiscal, dando ênfase na ausência nos autos do livro Diário e Razão. A recorrente, conformada com o acórdão, interpôs recurso voluntário reafirmando que tinha cometido um erro no preenchimento da DCTF retificadora, pois deixou de retirar o valor do débito de 81 mil aproximadamente, que tinha pago indevidamente. Esse, conforme a DIPJ 2004, não existia imposto a pagar, mas na realidade tinha saldo negativo de 3.464,94 e aproveitou para acostar aos autos a DCTF retificadora, a DARF relativa à estimativa de dezembro de 2003, pago em janeiro de 2004, o livro diário, o livro razão, o balanço patrimonial encerrado em 31 de 12 de 2003, para tentar comprovar a liquidez e certeza do crédito. Contudo, apesar de a contribuinte se empenhar em juntar elementos de sua escrituração que comprovam o recolhimento tido por indevido, bem como demonstrativo com o ajuste do lucro líquido que resultaria a base tributável do período e na consequente apuração da CSL, inferior aos recolhimentos até então efetuados, esta coluna da turma notou que o demonstrativo reproduzido à folha 82, parte do resultado do exercício no valor de 12.549.000 aproximadamente, conforme a demonstração do resultado de folha 112, né? Fecha as parênteses, mas submete a adições e exclusões não especificadas, além de compensações de bases negativas anteriores, que resultaram em base tributável de 9.284 aproximadamente. Desta forma, frente à dúvida acima levantada, esta coluna da turma decidiu converter o julgamento em diligência para que a autoridade fiscal verificasse junto à escrituração do sujeito passivo a procedência dos ajustes promovidos ao lucro líquido para reduzi-lo a 9.284, ao final do ano calendário 2003. Em seguida, em atendimento à diligência determinada pelo CARF, a autoridade fiscal analisou os ajustes promovidos no lucro líquido e se manifesta favoravelmente a contribuinte, reconhecendo o crédito de 81.933,35. Pois bem, da análise dos autos, pode constatar o seguinte: na DIPJ 2004 não consta a apuração da estimativa de dezembro de 2003, entretanto, se pode verificar que no ajuste final do respectivo ano consta saldo negativo no importe de 3.464,94. Na DIPJ, já as folhas 46, a recorrente efetuou o pagamento da CSL estimativa dos meses de janeiro a novembro de 2003, no valor de 839 mil aproximadamente, na linha 42 da ficha 17 da IPJ/4, tendo apurado CSL no montante de 835.625,38 na linha 38 da ficha 17 da DIPJ, totalizando um saldo negativo de 3.464,94, que consta na linha 48 da ficha 17 da DIPJ 2004. Na manifestação de conformidade, a recorrente acosta o pagamento, os DARFs, das estimativas de janeiro até novembro de 2003, sendo que no ajuste anual, a soma dessas estimativas
sem ter sido considerada a estimativa de dezembro, né, fecha os parênteses, verifica-se que eram suficientes para quitar essa série 2003 e que ainda foi apurado um saldo negativo de 3.464,94, inexistindo imposto para pagar. No livro A Razão, consta uma provisão no valor do DARF de 81.935,35, que foi pago em janeiro de 2004. No livro Diário Geral, de janeiro de 2004, se pode constatar a escrituração do débito no importe de 81.933,35 e crédito no mesmo valor, referente ao pagamento da estimativa de CSL de dezembro de 2003. Tais documentos demonstram que, mesmo que a recorrente não tenha considerado na apuração ajuste anual a estimativa de dezembro de 2003, ainda assim existia saldo negativo de 3.464,94, sendo que o valor que alega ter pago indevidamente, de 81.933,35, deve ser considerado pagamento indevido ou ao maior de CSL. Sendo assim, mesmo que a recorrente tenha cometido um erro material na DCTF retificadora, constatei nos autos, sabe, que o crédito existe. Ademais, entendo que o crédito deve ser considerado como pagamento devido ao maior de CSL após ter sido feito o ajuste final, eis que na estimativa de dezembro de 2003 não existia imposto a pagar, conforme se pode verificar na DIPJ e nos documentos acostados aos autos. Desta forma, diferentemente do ver acórdão recorrido e seguindo o resultado da diligência fiscal, entendo que o crédito de 81.933,35 está devidamente demonstrado na receita fiscal e contábil da recorrente, devendo ser reconhecido e a compensação homologada, até o limite do crédito reconhecido. É como eu voto. Bom, a proposta do relator é dar provimento. Alguém quer se manifestar contrariamente ou, se for favorável, depois vai votar no momento. Se alguém tem uma dúvida sobre isso? Murilo? Oi, em relação à diligência, pelo que eu entendi, foi solicitada a verificação da base de cálculo da contribuição social. Porque reduziu de 12 milhões para 9 milhões. Isso, o resultado dessa diligência, porque pelo que eu vi do relatório, foi feita a confirmação dos pagamentos de janeiro a novembro, né? É aquela tabelinha que tem ali, né? Agora, a base de cálculo, a redução de 12 milhões para 9, que gerou a contribuição devida, que confrontada com esses pagamentos geraram um saldo negativo de 3 mil e poucos, né? Essa redução da base de cálculo, ela foi verificada conforme solicitado na diligência? Foi verificada, eu ponho isso no voto. Eu só não colacionei ele integralmente porque ela é extensa. Mas foi verificado, isso está no relatório de diligência, quem quiser abrir pode olhar e ver, que ela primeiro verificou a redução da base para depois confirmar o valor do crédito. Eu ponho isso no meu voto, eu escrevo dessa forma, só que eu não colaciono as palavras feitas na diligência, é a única coisa. Eu faço o meu voto com base no que a diligência confirmou em relação à redução da base, de 12 para 9. Isso está confirmado na diligência. Está confirmado lá. Beleza. Alguém mais? Não, eu olhei a diligência aqui, Murilo, e ela vai bem no tocante aos pontos aí. Marco, desliga a câmera e volta que você está congelado aí, cara. Estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Tá todo mundo? Para mim, pelo menos, está assim. Para mim também, você está congelado. Para mim também. Desliga a câmera e volta. Você está congelado, Marco. Pode continuar falando aí que estamos te ouvindo. Tá. Não, eu olhei a diligência aqui, né, e e a princípio é exatamente isso. Até o Pagano, né, tinha levado o 7-1 da resolução, né, Pagano? E aí agora voltou confirmando tudo lá. E ele olhou as bases de cálculo dessa CLL, sim. Eu não me lembro dessa resolução. Ele foi 7-1, Pagano perdeu de 7-1, porque ele queria dar provimento sem resolução? Eu queria dar provimento. Então você estava certo, pelo menos só confirmou, né? É melhor assim. Bom, alguém mais tem dúvida? Evandro? Microfone. Não, tudo ok. Tudo ok. Então vamos votar, Marco. Acompanhe o relator. Evandro? Acompanhe o relator. Júnior? Um relator. Murilo? Acompanhe o relator. Paula? Acompanho também. Luciano? Com o relator. Também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, dado provimento ao recurso voluntário e reconhecido o direito creditório pleiteado. Julgamento encerrado.
Agora vamos para um momento importante aqui na nossa segunda turma, a famosa 1402, a segunda turma da quarta Câmara da primeira sessão. Que eu me lembro, eu acho que você não fez nenhum voto ainda, né, Luciano? Eu estou enganado. Ainda não, presidente. Então vai ser o debut. Vamos lá. Bom, temos certeza que será de alto nível, como sempre é feito por todos os conselheiros aqui presentes. Então, é o primeiro voto que vai ser prolatado pelo nosso conselheiro colega Luciano Bernardi, que assumiu em março, e logo em seguida nós tivemos a paralisação, então está tendo oportunidade agora, mesmo que em sessão virtual. O item 85 é um processo repetitivo, o paradigma é o item 85 da pauta. Então, Luciano, por favor, como não vai haver citação oral, pode ir ao relatório de forma bem resumida e depois ao voto. Fique à vontade. Obrigado, presidente. Satisfação. Os pares também. Bom, gente, os processos, os votos já estão disponíveis, são 3 processos, tá? Todos eles estão juntos, inclusive tem uma resolução ali pedindo para, uma informação pedindo para que eles fossem colocados em votação juntos, né? Trata-se de uma situação... Luciano, desculpe, deixa eu só fazer uma parte. Na verdade, não são repetitivos, são processos independentes, embora do mesmo contribuinte e mesmo assunto, é isso? Isso mesmo. Perfeito. Pode prosseguir, por favor. Mas todos eles tratam do mesmo assunto e da mesma situação, dos mesmos fatos, tá? Eu vou fazer um resumo aqui e depois partimos para a votação. Trata-se de uma questão de não homologação, de compensação, melhor, homologação parcial. O contribuinte fazia parte do sistema do Simples, também inserido no sistema do Simples, e aí ele foi retirado compulsoriamente do regime tendo em vista faturamento. Era maior do que o permitido, pela lei complementar. Depois da transição para o regime do lucro presumido, ele procedeu à escrituração e quitou DARFs referentes ao Simples Nacional, né, e que não mais integrava. Depois disso, ele emitiu o DIRPJ, dito, e compensou os créditos, tentou compensar, fez um pedido de compensação, então, com os créditos que ele tinha pago do Simples, né, para o lucro presumido, dos créditos que ele devia em relação ao lucro presumido. A DRF, ela homologou grande parte do crédito, ou seja, ela reconheceu grande parte do crédito, contudo, como os débitos que estavam para ser compensados estavam atrasados, ela não homologou completamente o pedido de compensação, né? Tendo em vista isso, ele recorreu, a DRJ entendeu que efetivamente se procedeu adequadamente à homologação parcial, ou seja, não total, e aí o recorrente, então, apresentou o recurso voluntário a fim de que fosse homologada todo o pedido de compensação e não só a parte. Por que o pedido de compensação não foi totalmente homologado? Em vista que, como eu disse, o débito estava atrasado, e aí houve a aplicação dos acréscimos legais, multa, enfim, todos os outros. Então, não foi possível a compensação total. Esse é o relatório. Alguém tem alguma dúvida? Não, pode prosseguir, Luciano. Perfeito. Só uma informação. Esse relatório, ele aproveita os outros 2 processos ou são diferentes as informações? Ele aproveita em parte. O primeiro processo é um pouco diferente. A única coisa que muda nos outros 2 é que ele, na verdade, alega que o crédito que compensaria os outros 2 processos estaria nesse aqui, esse primeiro processo. Okay. Mas aproveita. Ok, então pode prosseguir. Isso. Na verdade, a recorrente, ela fundamentou, então, basicamente, argumentou 2 situações. A primeira delas é que o valor já estava em poder do fisco, portanto, deveria haver compensação plena, homologação plena dos débitos, né? E alega, inclusive, o artigo 138 do Código Tributário Nacional, que prevê que quando é feita espontaneamente o pagamento, não haveria aplicação de multa. Então, ou seja, ela alega que não deveria haver aplicação de multa porque o crédito já estava disponível para o fisco ou para o Estado e que não deveria haver aplicação do 138. Na primeira situação, em relação ao primeiro argumento,
essa turma já se manifestou no sentido de que apenas a partir do pedido de declaração, né, da apresentação de declaração, então, de compensação é que é feita, e com base nesse argumento, eu apresentei, e com base nesse argumento no artigo 74, parágrafo 1º da Lei 9.430, eu apresentei a situação, eu argumentei de que efetivamente está correta a aplicação dos acréscimos, ou seja, não teria por que excluí-los, afinal de contas, apenas a partir está aqui, inclusive eu até citei o julgamento, a compensação do passivo, os débitos vencidos sofrem a incidência de acréscimos legais na forma da legislação de regência até a data da entrega da compensação. Está lá o processo número 11.065.0025.27.2008.04. Então, nesse sentido, não merecem prosperar as alegações que diz respeito a esses argumentos. Em relação à denúncia espontânea, eu entendo que, nesse caso, a recorrente alega, já no item 12, né, na página 4, a recorrente alega que o artigo 138 prevê que se o pagamento for espontâneo por parte do contribuinte, então a multa é excluída, o que seria aplicável à sua situação. Aqui também entende-se não ser o caso, uma vez que a denúncia espontânea somente poderia ser aplicável, a partir do momento que o contribuinte requer a efetivação da compensação, ou seja, que é o momento que efetivamente ele age no sentido de haver a compensação. Diante do exposto, eu voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, no mérito, legar o provimento sobre os fundamentos acima apresentados. O propósito do relator, então, é negar provimento. Algum comentário? Algum comentário? Pode falar, um de cada vez. Júnior? Bom, na verdade, então, ou seja, ele pagou pela sistemática do Simples, foi excluído, e aí depois, então, fez a apuração pelo presumido. Na verdade, ele foi excluído antes. Depois, ele fez o pagamento depois. Então, ele saiu do Simples, ele continuou fazendo os pagamentos pelo Simples. Uhum. E aí, depois, ele tentou compensar com os tributos normalmente, só que os tributos já estavam vencidos. Mas esses tributos, pelo que eu estou vendo aqui, pelo relatório, era imposto de renda, lucro presumido, é isso? Era COFINS, PIS, COFINS e CSLL. Luciano, você está entendendo que não houve denúncia espontânea porque ele não fez a declaração, foi isso? Ele fez a declaração de tempo? Não, eu estou entendendo que a denúncia espontânea, veja, o momento, né, de manifestação do contribuinte é a partir da entrega da declaração. Então, ou seja, não tem como você alegar denúncia espontânea antes dele se manifestar. E se a denúncia espontânea foi feita depois dele se manifestar, enfim, fez depois que ele... É o momento que ele se manifesta que há a compensação. Porque a questão aqui é que pelo STJ, até súmula, né, o Instituto da Denúncia Espontânea você não aplica exatamente quando os débitos foram confessados. Né? Então, e os débitos, ele não tinha feito a confissão. Enfim, mas de qualquer maneira eu estava pensando que eram débitos da mesma natureza, que eram o que mudaria o que mudaria em termos de conclusão do procedimento que o Luciano fez, Júlio? Você acha que muda alguma coisa? Não, na verdade, para mim é relevante. Eu estou raciocinando aqui ainda, porque não acho tão simples, mas eu teria dúvidas se o débito fosse um débito de próprio imposto de renda, entendeu? Porque aqui ele estaria recolhendo, mas enfim, não... Posso Pode falar, Maurício. fazer uma observação? O crédito foi reconhecido, pagamentos do Simples. O contribuinte pretendeu usar esses créditos para compensar outros tributos. A unidade competente para fazer a análise reconheceu os créditos, mas falou, eles são insuficientes, porque acréscimos moratórios.
Isso. Aí ele alegou que os acréscimos moratórios são indevidos porque o dinheiro já estava disponível, porque lá no pagamento do Simples, desde então já estava... Aí é o primeiro item lá que já foi... E além disso, ele menciona a questão da denúncia espontânea, porque o pagamento foi espontâneo. Ele está fazendo referência ao pagamento lá do Simples. Na verdade, o que está sendo feito é a aplicação dos acréscimos moratórios em relação aos débitos compensados na Decomp. Né? Então, a questão aqui é de denúncia espontânea, a alegação do contribuinte me parece improcedente, como o relator colocou, porque, na verdade, não é aquela espontaneidade dos pagamentos do Simples. O pagamento simples é crédito, a gente está analisando os débitos que estão nas Decompes, né? E a partir de então é que você vai se verificar se há denúncia espontânea ou não. Esse é o ponto. Ele está discutindo aqui, desculpa, conselheiro Murilo, é que se a Decomp se configuraria como denúncia espontânea, né? Se a declaração de débitos na Decomp poderia significar a denúncia espontânea, ou se seria necessário mesmo confessar por meio de DCTF, né? Evandro, queria falar? Evandro? No caso aqui, mesmo que eu entendo que não se aplica a denúncia espontânea em compensação, mas mesmo se você entender que se aplica, a Receita já tinha ciência desses valores devidos, porque o contribuinte tinha apresentado a DIPJ anteriormente. Então, ele deu ciência para a Receita já tinha conhecimento, né, e depois que ele pediu a denúncia espontânea, depois que ele fez a compensação. Então, mesmo que se aplique a soma do STJ, não caberia a denúncia espontânea nesse caso. Sim, eu estou achando que não cabe exatamente por causa da súmula, porque você tem a declaração. E aí o que ele está, o que ele está alegando é que o pagamento, pelo que eu entendi, ele está alegando que o pagamento é espontâneo lá do Simples. Na verdade, o crédito já estava declarado, aí ele compensou utilizando aqueles pagamentos do Simples. Então, ainda que se entenda, né, quem entende dessa forma, que Decomp pode configurar pagamento para fins do artigo 138, não seria o caso que os débitos compensados já estavam declarados. Aí entra a súmula do STJ. Sim. Eu acho que é isso, né? Ok, vamos voltar, Marco. Acompanha, presidente. Pagano. Eu acompanho também, presidente, e eu também não consigo entender a tentativa do contribuinte de compensar os pagamentos do Simples com os débitos já depois no lucro presumido. Isso é outra coisa que eu também não consigo entender. Apesar de entender que de comp pode sim constatar a denúncia espontânea, nesse caso eu não vejo nem a forma de pagamento, então não ocorreu denúncia espontânea. Acompanho o relator. Evandro. Acho que eu vou acompanhar pelas conclusões aqui. Por que conclusões? Por causa desses argumentos, que esses débitos... Primeiro que eu não reconheço a denúncia espontânea em compensação, e depois pelo argumento que mesmo aplicando a súmula do STJ, a Receita Federal já tinha conhecimento desses débitos pela DIPJ. Tá bom. Não sei se isso ficou bem claro aqui. Pelas conclusões, Júnior? Também pelas conclusões. Paulo? Eu vou divergir, que eu tendo a aceitar a denúncia espontânea para compensação. Como o crédito já havia sido reconhecido, inclusive aqui o relator bem traz, o pagamento desses tributos pelo Simples, o crédito foi reconhecido. A única coisa que a Receita, que a fiscalização não compensou no valor integral desses tributos foi por causa da multa. Então, o que está discutindo aqui é que o limite desse crédito, ele não foi suficiente para quitar o tributo pelo lucro presumido por causa da multa. E eu entendo que a Decomp pode sim configurar uma denúncia espontânea. Então, nesse caso, eu vou divergir do relator. Já existe, inclusive, decisão da Câmara Superior reconhecendo denúncia espontânea por meio de compensação. Existem centenas de outras ao contrário, né? Não, tudo bem, eu estou só justificando o meu voto, tá? Eu queria fazer a seguinte colocação. Quem vai falar? Eu queria falar também, presidente. Fala, Pagano. Em relação eu acompanho o entendimento da conselheira Paula, eu só fiquei em dúvida, na verdade, porque os débitos já haviam sido declarados anteriormente à compensação. Claramente, já no Simples.
Bom, mas tudo bem, se você acompanha o relator, você continua acompanhando o relator, Pagano? Sim. Sim. Bom, então é o seguinte, o que eu penso, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a todos, você quer falar, Murilo? Só mais uma vez. Não, é que eu não votei. Você passou da Júlia para a Paula. Você, desculpa, desculpa, Murilo. Eu voto pelas conclusões também. Por aquela questão da denúncia espontânea, tem um parágrafo ali dizendo apenas que a denúncia espontânea é a partir do momento da compensação, né? Eu acho que a questão aqui envolveria uma elaboração um pouco maior, no sentido que não é o pagamento espontâneo lá do crédito do Simples, mas na verdade dos débitos que estão na Decomp, e que aqui já estaria, independente da discussão, já estaria declarado. Então, por isso que eu vou pelas conclusões também. Obrigado. Bom, então, voltando ao que eu estava dizendo. Em primeiro lugar, eu queria pedir o seguinte, que em função dessa nova situação, né, presencial, que as ponderações fossem feitas e no momento que nós fôssemos declinar os votos, não se voltasse ao assunto, senão a gente não só começa a andar em círculo. Nós já tínhamos falado do assunto e na hora de votar, volta ao tema. Então, coloquem antes de votar e depois simplesmente exarem seus votos, porque senão fica rodando em círculo. Com relação ao Decomp, eu discordo totalmente da posição da conselheira Paula, mas reconheço que existem decisões da Câmara Superior, assim como existe também do lado contrário. Então, nesse aspecto, eu não tenho nenhuma dúvida no meu posicionamento de que essa Decomp não configura excluída espontânea. Com relação ao fato do Simples, o contribuinte, é claro, quando ele era do Simples, esse pagamento não foi espontâneo, ele devia. Quando ele fez a declaração do Simples, ele informou para a Receita, como o Evandro colocou, o Murilo também, então, nesse aspecto, eu não tenho dúvidas em acompanhar o relator e voto também no sentido de negar por voto. Então, por maioria, vencida a conselheira Paula e os conselheiros Murilo, Evandro e Júnior, votando pelas conclusões, negado por provimento. Ok? Julgamento encerrado. Próximo processo, Luciano, deve ser a mesma coisa, mas se tiver alguma coisa diferente, você fale aí, porque nós temos que registrar aqui. Tá, presidente, tem sim. Na verdade, ele copiou os recursos voluntários foram copiados desse primeiro. A única coisa que ele altera nos próximos dois, que é aqui o 86, né, da pauta, é que ele alega que o crédito que serviria para a compensação desse processo estaria naquele processo, porque em virtude da autoridade fiscal não ter reconhecido ou não ter homologado plenamente os créditos, porque com a aplicação da multa, né, então faltou crédito para os outros dois processos que nós estamos trabalhando agora. Então ele alega, inclusive, que o crédito referente a esse processo estaria no primeiro processo. Por isso, inclusive, que eles foram juntados para ser julgados concomitantemente. E nesse aspecto aqui, eu aleguei que ele não teria o fundamento para tanto. Vamos ler lá um pouquinho, então, no voto, da certeza e liquidez, né? Está na página 3, está escrito lá. O artigo 170 do CTN prevê que os créditos a serem compensados devem ter certeza e liquidez. No presente caso, se verifica que a recorrente pretende utilizar de crédito discutido em processo administrativo, ou de número 10.480, 90, 7038, 2011, 74, para efetuar a compensação. Tendo em vista a impossibilidade de se ter certeza sobre a procedência do pleito da contribuinte nesse processo, igualmente não há como se atribuir a certeza ao crédito, o que tem como efeito a impossibilidade da homologação do pedido da compensação. Ou seja, ele tenta utilizar um crédito que estava em discussão para compensar, né? Então foi nesse sentido. Só isso que muda. Na verdade, muda um pouco, né? Porque tem até uma súmula sobre isso, né? A gente tem uma discussão sobre isso. Que na verdade, é um parecer do COSIT, né? Que quando você está compensando um crédito de um outro processo que está em compensação. Mas esse aqui não seria estimativo. Deixa eu só fazer um ponto aqui. Se o crédito já foi reconhecido, inclusive no outro processo, o crédito existe. É o crédito que não foi reconhecido, porque assim, ó, digamos que tinha 5 mil, tá? E o débito era de 6 mil. Então, o que houve?
era 6 mil em virtude dos acréscimos. Então, por exemplo, tinha um crédito inicial em favor do contribuinte no valor de 5 mil. É um exemplo, não é esse o valor exato. Aí o contribuinte pegou débitos no valor de 5 mil e tentou compensar. No primeiro, por exemplo, ele apresentou 4.500. O outro ele apresentou 400 e o outro 100. Só que em virtude das multas e dos acréscimos legais, o débito que era de 5 mil, passou para 6 mil. E aí o que houve? Ele não conseguiu homologar tudo, não foi homologado tudo. Aí, a hora que ele viu que foi indeferido os outros 2 processos, ele falou, olha, o primeiro processo está com os créditos que vão homologar esse daqui. Só que eu não tinha isso aqui. Porque o que eu entendi é que os créditos, não havia discussão quanto aos créditos, o que havia discussão era em relação aos débitos, se eles estavam acrescidos, se eles deveriam ser acrescidos dos acréscimos legais ou não, principalmente porque juros a gente já sabe que vai ser acrescido, né, mas da multa. E aí ele estava discutindo a aplicação da multa em virtude de ter havido denúncia espontânea na concepção dele. Agora, eu não entendo que tenha havido discussão em relação aos créditos, mas tão somente em relação aos débitos. É isso mesmo? Qual processo está discutido? É do final 10? 86, é a mesma coisa, transolidez. Final 10. Não, mas final 10... 2011, 10. Esse final 10, a discussão é outra. É que aqui ele diz que não tem crédito disponível. É isso. E aí, isso mesmo. Crédito. Não tem disponível por quê? Porque ele fez os pedidos com base no mesmo crédito. Não, sim, justamente. E foi alocado e já foi aproveitado o crédito que ele está pedindo aqui. Não que ele não exista. Não tem disponível, porque o crédito que ele está pedindo é outro processo. Não está disponível, porque ele já foi utilizado no outro processo. Já que o outro foi mantido. Aqui não é nem caso de discussão, de denúncia espontânea, nem nada. Aqui é um crédito que não existe, não está disponível. É que ele alega isso também no mesmo recurso. Uhum. E daí eu trabalho primeiro. O que acontece aqui seria. Desculpa. O que aconteceria seria o seguinte: se você reconhecesse a denúncia espontânea no primeiro, é possível que sobrasse crédito para ele fazer como. Então, é de certa forma, uma questão prejudicial. Como não reconheceu a denúncia espontânea lá, você vai ter que incluir a multa e aí, portanto, não sobraria nada para esse pedido aqui. É isso? Isso. Oi, pessoal. Tudo bem? Ok? Pronto? Podemos voltar? Alguém mais quer falar? Estão me ouvindo? Eu estou só pensando. Eu também estou pensando. A proposta do relator, então, é negar provimento. É isso? É isso. Marco Rogério. Presidente, aqui já tinha até me manifestado rapidamente, aqui é uma questão relacionada indiretamente à outra, até porque aqui a discussão é da disponibilidade de crédito, que não tem, tá? Não é nem discussão de compensação indevida, nem nada, e nem a Júlia comentou, se outro processo, se seguisse desde a origem o pedido dele, aproveitando a compensação sem pagamento de multa, eventualmente ele teria algum resíduo para aproveitar. Mas nesse caso aqui não, então acompanho integralmente com o relator. Conselheiro Pagano. Eu tinha confundido inicialmente se fosse saldo negativo de períodos anteriores, né? Mas não é o caso. Não, é pagamento do simples. É porque depois ele vai para o presumido, né? Exato. Então, esse crédito não existe, de fato. Eu vou com o relator também. Conselheiro Evandro. Com o relator. Conselheira Júnior. Com o relator. Conselheiro Murilo. Com o relator. Conselheira Paula. Eu estou só pensando que, assim, como eu votei pela denúncia espontânea no primeiro, vai haver crédito aqui. Mas se eu considerar que eu já fui vencida lá e que não há crédito, aí eu tenho que acompanhar. Eu só não sei como é que eu vou ser coerente. Pelas conclusões.
Eu posso votar, então, pelas Eu conclusões. acho que você diverge nos dois. Infelizmente, abster você não pode. Posso dar uma... Ou você tem que votar. Ô, Paula, você não tem esse problema aqui, porque aqui é o seguinte, o pagamento que o contribuinte pretende usar aqui foi integralmente utilizado lá. Lá sobrou débito por causa dos acréscimos moratórios, não por causa do pagamento. Então, não há nenhum conflito, não há nenhuma contradição na sua decisão lá pela denúncia espontânea e aqui pela inexistência de pagamento. Tá, porque eu já fui decidido lá, né? Tá bom. Eu acompanho, então, o relator nesse caso, nesse processo. Então, é coerente aqui. Ok, também acompanho o relator por unanimidade, então negado o provimento. Luciano, o último processo é exatamente igual? Exatamente igual ao segundo, ou seja, não há crédito suficiente, tá. Portanto, não tem certeza, né? Não tinha certeza, primeiro por causa do processo, e depois porque não há crédito também. Bom, se é exatamente igual, não tem, só muda o aspecto fático aí, acredito que não há nenhuma dúvida sobre a forma de votar, mas de qualquer maneira, para ficar registrado, como o conselheiro Evandro muito bem alertou, vamos colher os votos. Marco Rogério. Acompanha, presidente. Só para destacar mais uma vez que também, nesse caso, foi negado o provimento. Foi a proposta do relator negar o provimento. Marco. Acompanha, presidente. Relator. Pagano. Acompanho. Evandro. Acompanho, presidente. Acompanho. Júnior. Acompanho. Murilo. Acompanha. Paula. Acompanho. Também acompanho, então, por unanimidade de votos, negado o provimento. Encerramos os 3. Parabéns pelos votos, Luciano. Foi a Van Premier. A gente vai parando as arestas aqui. Obrigado, presidente. Foi excelente. Parabéns. Parabéns. Nós vamos dar um intervalinho de 5 minutos. Eu peço para a Regina, que está fazendo a gravação no Brasília, dar um intervalinho. São 14 horas e 30 minutos. 5 minutos de intervalo, por favor. Interrompendo a gravação. Obrigado.